Boa noite a todos. É um prazer enorme poder mais uma vez contribuir com a divulgação de conhecimentos espíritas, né? O assunto de hoje é um assunto intrigante, que é pensamento e vibrações. Mas antes eu queria deixar os meus parabéns para o grupo de trabalho da Casa de Irmão Altino, principalmente porque esse mês a casa faz 61 anos de trabalho incansável no bem. Ajuda que é promovida para todas as pessoas que ali chegam e que precisam de maneira incondicional, dentro do que é possível ser feito e que vai muito além das personalidades das pessoas que estão ali. Realmente é um prazer imenso poder participar desse grupo de trabalho que busca a realização daquilo que Jesus nos ensinou e daquilo que Deus espera de nós. Bom, para falar um pouquinho sobre pensamentos e vibrações, nós precisaríamos aí de uma aula, talvez de mais de uma hora e meia, mas aqui dentro das reflexões possíveis, é importante falarmos que nós precisamos ter consciência de que não somos meros corpos biológicos, que nós, espíritos, nos manifestamos, né, através da matéria mediante um corpo, né, que é um corpo sutil, chamado em algumas correntes espiritualistas de corpo etéreo, duplo etéreo. André Luiz chamou de psicossoma, né, ou corpo espiritual, que é a mesma nomenclatura dada pelo apóstolo Paulo também, né? Então, compreender que nós temos um corpo ou o perispírito, né, na linguagem kardecista, é muito importante para que a gente possa então compreender algumas das manifestações que a alma acaba produzindo no mundo físico, né? Então, o perispírito ele tem algumas características e uma delas é justamente a expansividade. Ele não fica dentro do corpo físico, na verdade, ele envolve o corpo físico com inúmeras camadas, né, que vão de 2,5 cm até 30 ou 40 centímetros, dependendo da condição do perispírito daquela pessoa que se encontra encarnado dentro desse aspecto, naturalmente, né? O desencarnado tem perispírito também, que é o que permite a ele manter a sua fisionomia e se apresentar com aquela personalidade, né? Com aquela individualidade. Mas dentro aqui das nossas pequenas reflexões, o perispírito, então, ele envolvendo o corpo físico, ele dá nome àquilo que nós chamamos de aura, né? André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, que eu recomendo que todos leiam, porque é um livro fantástico, né? Junto com Mecanismos da Mediunidade, que são os livros que eu li para poder fazer essas reflexões. Ele fala a respeito da aura como uma emanação do nosso perispírito, né? Então o perispírito ele é como se fosse uma malha energética que envolve os nossos corpos e também se irradia. Nessa obra, André Luiz diz que nós temos centros vitais ou centros de força, que na doutrina e nos estudos espiritualistas o pessoal chama de chakras, né? Ou chakras. São realmente pontos energéticos que existem e podem ser visualizados, né? Os sensitivos, os videntes, os clarividentes sabem do que eu estou falando. Eles têm essa capacidade de visualização da aura do outro e também dos chakras do outro. André Luiz deu o nome de centros vitais. Então nós teríamos aqui o centro coronário, teríamos aqui o frontal, teríamos aqui o laríngeo, né? Teríamos aqui também um centro vital do coração, do plexo. Então, dentro do que André Luiz nos coloca, existem
7 chakras que são aí os principais pontos de captação e transmissão de energia. Não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ver um desenho a respeito desses centros vitais, mas eles funcionam como um vórtice, é como um funilzinho, né, que se encontra. Ele tem aproximadamente 2,5 centímetros, ele pode se expandir um pouquinho, ele pode se contrair um pouquinho e ele gira, né, como se fosse uma hélice, como se fossem pétalas girando. E esses pontos de energia são justamente os pontos que permitem a captação e a transmissão de energias de uma maneira mais intensa ou menos intensa. Mas, na verdade, nós temos, para cada poro, né, para cada célula do nosso corpo físico que está ligada no perispírito, um ponto de transmissão de energia. Então, nos estudos, nós concluímos que nós temos inúmeros centros de energia ou chakras que são chamados aí por André Luiz também de secundários. Bom, diante dessa informação, nós já sabemos que o perispírito, né, ele na qualidade de semimatéria, está entre a matéria ponderável, essa que nós podemos pegar, que são captadas pelos nossos sentidos, e também a matéria mais etérea, mais sutil, né? É quase que um ponto intermediário. Então, o perispírito, ele possui coloração, ele tem uma variação de cores de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, dentro desse campo áurico, ou desse campo energético, ou desse campo de energia que André Luiz nos esclarece e que também é de conhecimento de muitas pessoas, ele produz determinadas vibrações energéticas. Então, quando falamos em vibrações, nós estamos falando de uma irradiação, né, do nosso perispírito, de acordo com a sua expansão, né, dentro daquilo que é possível para cada um, produzir uma energia que interage com a energia dos outros. Então, quando há a aproximação de uma outra pessoa e nós, por exemplo, não nos sentimos muito bem, né, é porque há ali uma interseção, justamente esse campo de uma pessoa com o campo da outra, né? E os campos não estando afinizados, não sendo campos de mesma vibração, ele produz justamente essa repulsa, esse desconforto, essa antipatia. Às vezes, as pessoas nem sabem por quê, mas é porque o outro está realmente com a sua vibração reduzida. O que nós podemos notar é justamente que o campo de energia, né, ou o perispírito, ele, na verdade, pode produzir uma cor mais acinzentada, muitas vezes uma cor mais amarelada, mais brilhante, de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, no tema de hoje, quando nós falamos em pensamento, né, e aí a nossa recomendação para que a gente possa utilizar algumas técnicas de meditação, de relaxamento, né, para que a gente tome consciência de como nós mesmos funcionamos, é justamente aí, né, como origem dessa vibração, vamos dizer assim, essa vibração negativa, essa vibração mais densa, essa energia densa que a gente escuta falar no meio espírita, ela acaba sendo produzida. Então, o pensamento, ele junto com a vontade, essa força motriz, é o que impulsiona e dá essa característica nesse campo de energia, nesse campo áurico que todos nós temos, né? A recomendação de Jesus era para que vigiássemos os nossos pensamentos. Então aqui
fazendo uma leitura atual a respeito disso, esse vigiar os pensamentos é justamente nós trabalharmos os nossos defeitos, aquilo que pensamos dos outros, né? Imagine você conviver com uma pessoa que só reclama, uma pessoa que traz o azedume no coração, uma pessoa que não está de bem com a vida, em que tudo está ruim, nada está bom na sua vida, o seu trabalho é ruim, né? O que acontece no nosso meio social e político também, nada é bom, nada serve. Imagine, isso faz com que os pensamentos, né, produzam uma energia negativa, mas que passa por dentro de nós antes de ser exteriorizada. Então nós somos os primeiros e os principais prejudicados com os nossos pensamentos, que são pensamentos perniciosos, né? É aquele pensamento de raiva, aquele pensamento de ódio, aquele queixume, aquela crítica que nós fazemos muitas vezes veladas, criticamos, justificando que estamos criticando, mas não é uma crítica, né? Então, isso acontece muito. Esse tipo de manifestação não é manifestação física, não é fisiológico, embora o pensamento possa disparar dentro do nosso organismo biológico determinados hormônios, determinadas sensações que aparentemente são sensações orgânicas, mas não são. São sempre sensações e manifestações da própria alma, né? Vigiar os pensamentos é extremamente importante. Fazer a meditação recomendada pelos budistas, feita pelos hinduístas, né, em que eles se concentram, eles imaginam aí um foco de luz entrando por cima da cabeça, aqui no chakra coronário, é justamente no sentido de buscar a harmonização, né? Pensar que uma luz está envolvendo a sua mente, envolvendo o seu corpo, descendo aqui pelo ombro, indo para o braço esquerdo, braço direito, são todas técnicas de harmonização dessa vibração que nós possuímos, né? E o planeta Terra, nesse estágio que nós estamos vivendo, com todo esse tipo de conhecimento que já nos foi deixado, não só por Allan Kardec, que naturalmente inaugurou um estudo técnico e preciso a respeito da existência do perispírito, das energias, né, e dessa expansão do perispírito na qualidade de vibrações ou de energia, não importa muito o nome que se veja por aí, mas o conhecimento universal ele é extremamente importante, né? No capítulo 14 do livro A Gênese, Allan Kardec fala claramente sobre essas então características. Mas voltando aqui um pouquinho dentro da nossa proposta, nós conseguimos verificar que realmente, né, um trabalho de harmonização dos nossos pensamentos relacionados à humildade, relacionados ao amor, à preocupação com o próximo, ele é capaz de produzir esse equilíbrio vibracional em nós. E assim, para algumas pessoas, ou os curadores, ou os magnetizadores, ou quando se faz, por exemplo, um trabalho de reiki, nós vemos que há realmente essa transmissão energética que se dá, segundo a doutrina espírita, por meio dessas características do próprio perispírito, né? Então, os pensamentos, eles são extremamente importantes até para que a vibração ela possa se harmonizar e se potencializar. Veja, dentro de tudo isso que nós falamos, né, dessas informações que são, eu acredito ser muito importantes para todos nós, elas são sempre processos anímicos. Ou seja, todo mundo pode desenvolver essas faculdades que existem em germes
e podem também melhorar as que já têm, né? Como, por exemplo, técnicas de visualização de aura, que também é muito utilizado. Os sensitivos, os clarividentes, como eu disse, são capazes até de visualizar a aura das outras pessoas. Vamos então, dentro disso, tomar sempre esse cuidado, sempre essa cautela, para que a gente possa vigiar os nossos pensamentos constantemente, não sermos enganados por nós mesmos, porque, acreditem, nós nos sabotamos, nós fazemos algo que não é correto e nos justificamos. Sempre temos uma justificativa para os nossos erros, né? Mas lá no fundo de nossas consciências, nós sabemos o que a lei de Deus nos diz, como ela nos alerta e como ela também nos sanciona, né? O perispírito, ele recebe uma espécie de choque de retorno. É como você pegar, por exemplo, um pano, botar na tinta e jogar na parede, né? Aquela marca que fica ali é justamente o que acontece com o nosso perispírito quando fazemos o mal. Então, se nós somos, por exemplo, maledicentes, eu vivo reclamando, eu vivo me queixando. O que está acontecendo justamente com esses centros de força e com o nosso perispírito? Ele está sendo danificado, que é justamente uma das causas de doenças que acabam nos chegando ao longo da vida, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, até me lembrei agora, Allan Kardec ele diz que grandes sofrimentos ou causas atuais das aflições são produzidas nessa própria vida, porque nós não nos damos conta de que estamos num caminho equivocado, que é o caminho da intolerância, que é o caminho de não nos resignarmos, quer dizer, não aceitamos as coisas que acontecem para nós, não somos humildes, não temos paciência para aguardar as coisas acontecerem naturalmente, nos preocupamos muitas vezes com situações que não nos agregarão absolutamente nada. Então, essas questões, né, envolvendo aí o pensamento, envolvendo as vibrações, elas são importantes porque nós temos que tentar, né, não é possível no dia a dia, 100%, né, durante todo o dia, vivermos aí de maneira harmônica, mas é possível que a gente comece a tomar consciência disso. Joana de Ângeles, ela tem um livro fantástico, né, chamado Encontro com a Paz e Encontro com a Saúde. É um livro em que ela trata um pouco dessa questão, né? Questão da paz e questão da saúde. Ela não está falando ali só de saúde biológica, saúde física. Ela fala ali de saúde espiritual, que vem através do autoconhecimento e da autorrealização. Quer dizer, vivermos bem conosco mesmo. Queremos mudar o mundo, mas não vamos conseguir. Podemos mudar um pouquinho a vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Por exemplo. Então isso faz com que vamos dizer assim, essa luz interior que todos nós temos, que está em nossos corações, até mesmo porque esses dias eu li que os corações eles possuem uma ligação direta com o nosso cérebro, né? Então, essa comunicação que existe entre eles faz todo sentido quando nós estudamos esse fluxo de energia que nós podemos produzir e podemos trabalhar em nós mesmos, né? Mas esse livro da Joana de Ângeles, ele fala justamente sobre isso, sobre a paz que nós devemos construir em nós mesmos. E não há outra forma de construir uma paz interior, né, de construir saúde espiritual, sem que nós nos melhoremos moralmente, sem que nós possamos acender em nós essa chama, essa luz, que é essa claridade, que é essa tomada de consciência para a plenitude do ser. Fazendo bem, ajudando as pessoas, né, sorrindo mais, porque vivemos uma vida aí carrancuda. Então,
isso vai criando um mofo na gente, né? Nós vamos ficando aí meio que contaminados pelas coisas que são ruins, né? Aquela pessoa nunca sorri, acorda o dia e já pergunta, o que foi? Então não é bem assim, nós podemos fazer diferentes. Então vamos aí seguindo as lições de Jesus. Eu me lembro agora, para a gente poder finalizar, que Jesus tem uma passagem e um ensinamento que é belíssimo, uma coisa fantástica, que cabe a todos nós aí pensarmos sobre isso. O mestre disse, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, ele estava dizendo para nós o quê? Nós somos os replicadores de seus ensinamentos, nós somos capazes de fazer não só o que ele fazia, mas segundo ele mesmo, muito mais se quisermos, que é o elemento da vontade, né? É justamente o querer que está na raiz da nossa mudança, está na raiz dos pensamentos que nós temos que começar a substituir. Divaldo Franco não ensinou para nós? Quando um pensamento ruim vier, substitua. Foi justamente a lição que Joana de Ângeles ensinou para ele. Então, veja, nós vamos aprendendo um com o outro, né? Se somos a luz do mundo, então façamos a luz acender em nós. Irradie energia. Se você estiver num dia que está complicado, um dia que está ruim, lembre-se disso. Vós sois a luz no mundo. E bota energia para fora, né? Faça com que esse campo ele se expanda e aí mande energia para outro, fazendo a sua prece da manhã, fazendo a sua prece antes de dormir, não importa a agremiação religiosa que você está, né? Nós temos trabalhos que são feitos, trabalhos de cura, que são feitos em centros de Umbanda. Dr. Bezerra tem trabalhos realizados em centro de Umbanda, né? Livros que foram psicografados por Divaldo, que nos conta exatamente isso. Temos aí os grupos de oração, temos uma missa da manhã numa igreja, que você vá, que você se sinta bem, quer dizer, você adentra aquele ambiente, você sente aquela luz que está se expandindo, né? O padre, quando ele faz um sermão, é super lindo. Eu uma vez fui numa igreja, e quer dizer, já fui em várias, mas nessa em especial, era justamente a minha sobrinha que tinha feito o seu sacramento e eu estive lá, então chorei bastante, porque, quer dizer, todas aquelas pessoas harmonizadas, rezando, né, os pais ali vendo seus filhos, então realmente me emocionei muito, porque essa energia, ela é uma energia compartilhada, é essa luz que Jesus espera que a gente doe para as outras pessoas, mas antes precisamos construir em nós, é a chama que se acende, é a chama que, na verdade, se expande justamente com o vigiar, justamente com o pensar no bem, né? Vamos parar de pensar mal dos outros, de criticar. Então, vamos seguir esse ensinamento de Jesus, vamos acender essa luz, né, em nós e vamos fazer esse trabalho de vigília dos pensamentos, continuando fazendo prece para todas as pessoas que necessitam, né? Devemos continuar orando, rezando, desejando bem para as pessoas e formando essa corrente de energia, que é uma corrente de energia belíssima, né? Representando justamente esse ensinamento do Cristo que eu já falei, que nós somos a luz do mundo, então vamos ser realmente essa luz que Jesus pediu para que fôssemos, né? Eu quero aqui desejar boa noite a todos, agradecer aí a paciência e dizer que no próximo vídeo estamos de volta. Um abraço, boa noite a todos e feliz aniversário para o Grupo da Fraternidade, que fez 61 anos de ajuda. Obrigado, até mais. É chegada a hora de
tem a ver com amar. Cada um de nós leva um brilho infinito. Tente encontrar se tiver escondido. E não precisa ir tão longe para brilhar. O seu sol nasce onde você está. Olha ao seu lado e veja quem você pode ajudar. Não é obrigado, mas faz bem. É bom brilhar. Yeah, yeah, yeah. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Chegada a hora de se conversar. Se há algum problema, vamos consertar. É chegado o momento do carinho e respeito. Vamos fazer brilhar o que temos no peito. E cada pessoa tem um jeito de brilhar. Vamos viver numa boa, nos respeitar e perceber o mais bonito em cada indivíduo, fazendo a terra brilhar. Acenda a sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Acenda a sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Acenda a sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Eu vejo a sua